Olá, meus irmãos, boa noite. Nós vamos começar daqui a alguns minutinhos nosso estudo bíblico semanal. Desde já, gostaria que você compartilhasse essa live. Vamos aprender um pouquinho mais do que a palavra de Deus tem para as nossas vidas. Eu vou fazer minha tarefa aqui, compartilhando lá no grupo, no WhatsApp, com nossos irmãos. E juntos, daqui a alguns minutinhos, nós vamos começar nosso estudo bíblico semanal. Agora, pontualmente, às 19 horas, e esperamos em Deus que o Senhor fale aos corações, que o Senhor fale com os amados irmãos nesta noite. Eu já cumpri aqui minha tarefinha, compartilhei lá no WhatsApp e agora vou compartilhar aqui no Facebook. Eu quero convidar a participar conosco desse estudo bíblico nosso, conforme nós fazemos todas as semanas, um estudo da palavra sistemático. Começamos aí a nossa série Jornada pelas Escrituras, caminhando passo a passo na Sagrada Escritura. Vou aguardar os irmãos entrarem para que juntos participemos, juntos louvemos ao Senhor, juntos exaltemos ao nosso Deus. Se você já está chegando aqui conosco, coloque aí nos comentários um boa noite, para a gente saber que você está aí. Compartilhe. Também, se você é de fora de Jaboticabal, coloque o nome da cidade, para que saibamos quem está aqui conosco, participando, né? É muito bom ter esse feedback dos irmãos. Eu espero que o áudio esteja chegando bem aí para os irmãos, né? E vocês são meu feedback. Pastor, vai um pouquinho da direita para a esquerda, fala um pouco mais baixo, mais alto. A gente vai controlando tudo isso, né? Então coloca aí seu nome aí, boa noite, para a gente saber se você está aí conosco, quem está aí conosco. Se você é de fora de Jaboticabal, coloca a cidade que você está. E você, membro da igreja ou não membro da igreja, compartilhe essa live na sua página pessoal. A Maria já cumpriu a tarefa dela. Maria, eu também já fiz a minha parte, inclusive compartilhei em outros grupos. Assim, mais e mais pessoas podem participar do nosso estudo bíblico semanal. É muito bom poder ter essa oportunidade de falar com Deus, de ouvir a voz do Senhor. Ontem fizemos um breve histórico, algo muito rápido, sobre a história da Igreja Presbiteriana, quem somos, de onde viemos, a importância de guardar essa história. Ouvimos o pronunciamento do reverendo Roberto Brasileiro, presidente do Supremo Concílio da nossa igreja. E agora, aqui, neste momento, para aprender um pouco mais a palavra de Deus, para juntos conversarmos sobre a palavra do Senhor, caminhar na Escritura, desligar um pouco de tudo isso ao nosso redor, aí coronavírus, um monte de coisa, clima seco, problema na política, problema de várias ordens, e a gente precisa se alimentar da palavra de Deus para juntos sermos fortalecidos e enfrentarmos tudo isso. Quero dar as boas-vindas aos irmãos que já estão aqui conosco. Como eu disse agora há pouco, coloca nos comentários, se você quiser, seu nome, boa noite, para que saibamos que você está aí. Compartilhe essa live. E se você é de fora de Jaboticabal, coloque aí a cidade que você está participando conosco. Vamos começar então o nosso estudo bíblico nessa noite. Vamos caminhar um pouco mais na Sagrada Escritura, na Palavra de Deus. Abaixe sua cabeça, feche os seus olhos. Vamos orar. Vamos falar com o próprio Deus. Depois de um dia de muitos afazeres, agora nós nos aquietamos para ouvir a voz de Deus. Vamos falar com o Pai. Pai amado, obrigado por esta noite em que nos reunimos para aprender um pouco mais da Tua Santa Palavra. Obrigado pela vida dos meus irmãos. Obrigado a Deus porque o Senhor tem conduzido a nossa vida, a nossa história, e o Senhor é o Deus soberano que está, ó Deus, conosco em todo o tempo, guiando as nossas vidas, falando conosco através da Tua Palavra. Agora, Deus, neste momento, reunidos para aprendizado da Tua Palavra, e suplicamos que o Senhor fale conosco. Oramos no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Meus queridos, vamos
ouvir um hino neste momento. Se você quiser cantar aí na sua casa, a letra vai ser projetada aqui. O Deus de Abrão, a Ele louvemos, a Ele exaltemos. E logo em seguida, enquanto os nossos irmãos estão chegando aí para estudar a Bíblia, aprender um pouco mais da palavra de Deus, logo em seguida, então, nós vamos falar sobre Gênesis capítulo 29. Aí você já pode pegar sua Bíblia, se assentar aí no sofá, na cozinha, no quarto, para aprender um pouco mais da palavra de Deus. Vamos louvar o Senhor. Para sempre engrandecer o nosso Redentor, o nosso Senhor. A Ele todo louvor, a Ele toda glória, a Ele toda honra. E é por isso Ele é o motivo de estarmos reunidos nesta noite para louvar, para exaltar e, acima de tudo, para ouvir a sua voz, aprender mais e mais da sua santa palavra. Nós vamos fazer isso. Se você tiver uma Bíblia aí fácil, pegue sua Bíblia. Nós vamos estudar hoje, na nossa jornada pelas Escrituras, o capítulo 29 de Gênesis. Gênesis 29. Vamos caminhar na nossa série Jornada pelas Escrituras. Começamos lá no capítulo 1, estamos no desenrolar das narrativas dentro desse livro maravilhoso, o livro dos começos, Gênesis, né? Trazendo uma palavra para nós. Nós vemos o desenvolvimento da semente santa e também da semente da serpente, do adversário, de Satanás. E nós vemos que nada foge dos planos do Senhor. Vamos orar mais uma vez, pedindo a iluminação do Senhor, pedindo que o Senhor fale conosco nesta noite. Pai amado, Deus Todo-Poderoso,
graças te damos, porque tu és o Deus dos nossos pais no passado e é o nosso Deus hoje. E da maneira como o Senhor falou com os teus servos no passado, o Senhor continua a falar conosco através do teu Santo Espírito pela instrumentalidade da tua palavra. Aplica, Senhor, estas verdades, a tua palavra em nossos corações. E que as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis à tua presença, Senhor meu, Redentor meu, rocha minha e Salvador meu. Nós louvamos a ti no nome de Jesus Cristo. Amém. Muito bem, meus irmãos, chegamos então no capítulo 29 de Gênesis. Gênesis, capítulo 29. Eu começo, melhor dizendo já, falando um pouco aí, nosso tema de hoje é a vida de Jacó. A história de Isaac fica para trás, a história de Abraão ficou para trás, a história de Noé ficou para trás, e agora nós começamos a ver aí a história deste patriarca, Jacó, a sua jornada, uma jornada de muitas lutas, né? Ele já começou, nós vimos na semana passada, o encontro do Senhor com Jacó, o encontro transformador, e agora aqui nós vemos esse desenrolar aí da vida de Jacó, a caminhada da história desse servo do Senhor no passado. Mas antes de entrarmos no nosso texto, a vida de Jacó provavelmente não foi e nem é considerada importante pelo mundo. Poucas vezes nós vamos ouvir as pessoas falando sobre Jacó. Nós ouvimos falar muito sobre Abraão, nós ouvimos até mesmo falar sobre Isaac, mas não se fala tanto na história de Jacó. Porém, ainda que através dele as 12 tribos vieram a existir, nós não temos muitas histórias, nós não temos aqui muitos fatos contados, as pessoas não escolhem tanto a história de Jacó para falar, para narrar para nós. Agora, nenhum de nós pode saber verdadeiramente a importância de nossas vidas, mas deveríamos ficar realizados pelo fato dos planos de Deus a nosso respeito serem maiores do que nós pensamos, nós realmente pensamos. Nenhum de nós sabe a história da nossa vida. Nenhum de nós sabe os pormenores do que vai acontecer. E não digo apenas na nossa vida em si, mas também da nossa descendência. É interessantíssimo, queridos, que olhar para a história desse patriarca, ele não sabia que da sua semente, que dele viria 12 tribos, e depois esse desenrolar se dá aí na história, tanto no Reino do Norte quanto no Reino do Sul, o povo de Israel. Sabe, queridos, nós precisamos ter um coração grato, realizado, por saber que Deus tem um plano na história da nossa vida. E é sobre isso que nós vamos tratar nessa noite. Olhando para a vida de Jacó, perceber que o Deus soberano, ele guia e ele usa quem ele quer, da maneira como ele quer. E o apóstolo Paulo, ele diz lá em 2 Coríntios, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam, usando o texto de Isaías. E isso se cumpre em Jesus Cristo. Nós sabemos que o melhor já veio, Jesus Cristo, o Salvador, e Ele é o melhor, mais do que qualquer bênção nessa terra. E nós devemos ter um coração grato, um coração voltado para Deus, um coração que reconhece que o Senhor tem um plano na história da nossa vida. Frequentemente, não temos consciência de como o Senhor está trabalhando em nossa vida para produzir o bem no seu reino. Frequentemente não pensamos, não paramos por um instante para refletir que Deus está usando as nossas vidas para fazer segundo a sua vontade nesse tempo. Porque nós não somos aqui meramente coadjuvantes, bonequinhos ou robozinhos sendo aí controlados por um Deus que não está nem aí conosco. Não, o Senhor governa, o Senhor está agindo, o Senhor direciona e Ele usa quem Ele quer. O reformador João Calvino comenta, ele fala um pouco sobre isso em seu comentário sobre essa passagem de hoje, Gênesis 29. João Calvino diz o seguinte: sempre que podemos vagar na incerteza, por voltas intrincadas
devemos contemplar com os olhos da fé a secreta providência de Deus que nos governa e nossos negócios e nos leva a resultados inesperados. Deus está guiando a nossa vida. Deus está conduzindo a nossa história. Eu não sei se você tem a consciência disso. Quando nós falamos de providência, a doutrina da providência, será que nós temos a nitidez de saber que Deus está controlando a nossa história, tudo ao nosso redor? Nós vamos nos aprofundar um pouco mais na nossa aula da Escola Dominical, na série Eu Creio. Nós vamos tratar em 2 lições aí sobre a soberania de Deus e a sua providência na vida dos crentes. Nós vamos ver como isso se dá ao longo da nossa jornada. Meus amados, hoje nós voltamos aqui ao livro de Gênesis, nós retornamos ao nosso estudo na vida de Jacó. Da última vez que nós lemos sobre Jacó, esse patriarca de Israel, ele tinha acabado de ter o seu primeiro encontro direto com o Senhor, que prometeu protegê-lo e dar-lhe filhos, embora ele estivesse fugindo de Esaú. Se você voltar um pouquinho lá no capítulo 27, nos versos 41, capítulo 28, verso 10 a 28, a 22, nós vemos que o Senhor foi fiel à sua promessa, que o Senhor está conduzindo a história do seu servo, que o Senhor tem um plano que vai além dos planos dos homens. Eu tenho batido naquela tecla no nosso estudo, né? É a história por trás da história. É a história da nossa vida e um Deus soberano que está guiando a história da nossa vida, como foi com a história de Jacó. E agora, queridos, chegando então ao capítulo 29, nós vamos falar um pouco mais da vida desse servo do Senhor. Nós vimos na lição passada que, recomendado pela sua mãe, o seu pai Isaque, então, despede o seu filho, o abençoa e ele sai. E ele vai agora buscar uma esposa dentre os seus. E nesse decorrer da história ali, ele estaciona naquele local que é chamado posteriormente de Betel, e ele tem um encontro com o Senhor, e ele percebe a presença do Senhor, reafirmando que ele estava com Jacó. Mas espera aí, Jacó o enganador, Jacó o usurpador, Jacó o pecador, sim, mas também Jacó que estava dentro dos planos de Deus. O Jacó prometido, aquele mais novo que reinaria sobre o mais velho, segundo a vontade do Senhor. E nós não podemos esquecer que na história de Jacó, advém e a linhagem segue até o seu ápice, no decorrer da história, a vinda do Messias, o nosso Salvador. Eu disse na semana passada que a história da nossa vida está ligada com essa história, com a história desses nossos antepassados, porque foi através deles, dentro dos planos do Senhor, que veio o Salvador, Jesus Cristo, o Senhor das nossas vidas. Não foi um acaso, não foi meramente algo que Deus teve um plano B. Deus estabelece tudo segundo a sua vontade. E Jacó então parte. E o nosso texto nos mostra que Jacó chega a Padã Arã, a terra dos seus familiares, os parentes da sua mãe. Olha só, capítulo 29, os versos 1 a 8. Vamos ler? Nós vamos dividir a leitura, fazer algumas considerações no nosso texto aqui nessa noite para a nossa exposição. Estou procurando a água aqui, ainda estou me acostumando com esse púlpito, né? Você vai ver que eu vou me abaixar procurando para não derrubar o copo lá. Mas eu vou acostumar, eu aprendo. A outra água está aqui. Vamos ler, queridos, do versículo 1 até o versículo 8. Diz assim: Pôs-se Jacó a caminho e se foi à terra do povo do Oriente. Olhou, e eis um poço no campo, e 3 rebanhos de ovelhas deitados junto dele, porque daquele poço davam de beber os rebanhos, e havia grande pedra que tapava a boca do poço. Ajuntavam-se ali todos os rebanhos, os pastores removiam a pedra da boca do poço, davam de beber às ovelhas e tornavam a colocá-la no seu devido lugar. Perguntou-lhe Jacó: Meus irmãos, de onde sois?
Responderam: somos de Harã. Perguntou-lhes: conheceis a Labão, filho de Naor? Responderam: conhecemos. Ele está bom? Perguntou ainda Jacó. Responderam: está bom. Raquel, sua filha, vem vindo aí com as ovelhas. Então lhes disse: é ainda pleno dia, não é tempo de se recolherem os rebanhos. Dai de beber as ovelhas e ide apacentá-las. Não o podemos, responderam eles, enquanto não se ajuntarem todos os rebanhos e seja removida a pedra da boca do poço, e lhes demos de beber. E lhe demos de beber. Até aí o verso 8. Meus amados, a narrativa aqui mostra para nós, né, a superintendência do Senhor. O Senhor guiando todas as coisas. Bom, apenas fazer aqui uma consideração, né, ao se aproximar do local de destino, Jacó encontrou alguns pastores e perguntou a respeito de Labão. Ele ficou muito contente ao saber que este Labão estava bem e também que a sua filha estava a caminho. Coincidência? Não, nós vamos ver daqui a pouco. Trazendo o próprio rebanho. Eu gosto de olhar para essas narrativas e perceber isso, os encontros marcados, né? Que parece até que foi combinado, né? Assim como foi com seu pai Isaque, agora também com Jacó. É interessante, queridos, que a narrativa hebraica nos ensina sobre o controle, a superintendência do Senhor sobre todas as coisas, que aos nossos olhos, indiretamente, mas não aos olhos do Senhor. Não há referências aqui explícitas à ordem do Criador, das circunstâncias de Jacó, mas há paralelos do evento aqui com Gênesis capítulo 24. E indica, e parece que Moisés queria indicar e mostrar para nós que Deus tem uma providência oculta agindo na história do seu povo. Aqueles que não conhecem a Deus vão dizer coincidências. Aqueles que conhecem a Deus e temem o seu nome e servem o Senhor vão dizer é providência. Deus está guiando a história segundo a sua vontade, segundo o seu querer. Ao se aproximar do local de destino, Jacó encontrou então aqueles pastores, teve o relatório ali, está tudo muito bem, está tudo certo. E aí os pastores fazem uma constatação dizendo, olha, a filha dele está vindo ali. E eu fico imaginando essa cena, queridos, que como Deus facilitou todo este processo. E há algumas implicações, há algumas coisas que são dignas de nota para nós aqui, que eu faço destaque neste momento. Em primeiro lugar, a providência divina. Sabe, queridos, no primeiro encontro aqui, que acontece em um poço, o servo de Abraão, né, lá no capítulo 24, ele encontrou Rebeca, que seria a esposa para Isaque. Agora aqui, Jacó se encontra com aquela que seria a sua esposa. Sabe, queridos, é interessante que assim como o servo de Abraão encontrou uma esposa para o pai de Jacó, Isaque, aqui Jacó veio ao lugar certo. Jacó tropeçou no lugar onde ele fez contato com a família de Labão. Também o servo a gente já vai falar um pouquinho disso, o servo de Abraão, o que buscou ali uma esposa para Isaque, também tropeçou e encontrou com a família de Labão. E agora aqui, queridos, nós vemos o Senhor cuidando de todas as coisas. Raquel está cuidando do rebanho do seu pai. Estas não são coincidências. O mesmo Senhor que encontrou uma esposa para Isaque, encontrou uma esposa para Jacó. Eu não posso deixar de dizer isso. Quando eu olho para esta narrativa, tanto na vida de Isaque, quanto na vida de Jacó, quanto nas nossas vidas, a única coisa que me vem à mente é: eu estou cuidando de tudo. O Senhor está cuidando tudo segundo o seu querer,
segundo a sua vontade. É a providência divina. É o Deus guiando para cumprir os seus decretos, a sua vontade, usando pessoas, não manipulando meramente como se fossem robôs, mas abrindo as portas e guiando a história do seu povo. Em segundo lugar, queridos, o que nós encontramos aqui é a memória de Jacó. E a memória de Jacó deve ter ficado inundada com lembranças de Gênesis capítulo 24. Ele já tinha ouvido muitas vezes a respeito da obra de Deus na vida dos seus pais. Certamente, Jacó deve ter pensado se a linda Raquel era a mulher que Deus havia escolhido para ele. Veja que a sua sugestão ao pastor de ovelhas, né, para que partisse, era com certeza motivada pelo desejo de ficar a sós com Raquel. Versículo 7, dá uma olhadinha. Ele diz assim: então lhes disse, é ainda pleno dia, não é tempo de se recolherem os rebanhos, dai de beber as ovelhas e ide apacentá-las. Jacó disse assim para eles: vamos lá, pessoal, o que vocês estão aqui esperando? Deixa eu ficar a sós com a moça. É quase que ele pudesse dizer isso, né? E é interessantíssimo porque é possível que tenha vindo à memória de Jacó todo o desenrolar dessa história belíssima que fora também na vida dos seus pais. Mas em terceiro lugar, queridos, é digno de nota o trabalho diligente de Jacó. Nós ficamos impressionados com esse trabalho diligente comparado com os preguiçosos pastores. Porque era dever daqueles pastores, era pleno dia dar de beber ali as ovelhas, né? E tocar, apacentar as ovelhas, não ficar sentado ali. Ele estava chocado com o desperdício de tempo em que os pastores estavam ali tranquilos, em pastos verdejantes. E o que não é à toa aqui, né, que mais tarde Labão, né, vai notar aí e vai colocar sobre os cuidados de Jacó o seu rebanho. Se você for lá no capítulo 30, no versículo 27 diz: Labão lhe respondeu: ache eu mercê diante de ti, fica comigo, tenho experimentado que o Senhor me abençoou por amor de ti. E Jacó percebe isso, né, na vida, ou Labão percebe isso na vida de Jacó. Sabe, queridos, o que nós aprendemos logo de início aqui é o controle de Deus na história da nossa vida, a diligência no trabalho, a ética no trabalho, né? Alguém poderia extrair só desse versículo 7, né, que aqueles pastores que estavam a serviço deveriam ter diligência no trabalho e não ficar confortavelmente. E o ponto principal aqui, queridos, é perceber que aquele era um local designado para o encontro da história, dentro da história do Senhor, na história de Jacó. Em segundo lugar, vamos ler agora, Jacó se encontra com Raquel. Ele avistou Raquel e agora ele se encontra com Raquel. O verso 9 até o verso 14. Acompanhe aí na sua Bíblia. Falava-lhes ainda, quando chegou Raquel com as ovelhas de seu pai, porque era pastora. Tendo visto Jacó a Raquel, filha de Labão, irmão de sua mãe, e as ovelhas de Labão, chegou-se, removeu a pedra da boca do poço e deu de beber ao rebanho de Labão, irmão de sua mãe. Feito isso, Jacó beijou a Raquel e, erguendo a voz, chorou. Então contou Jacó a Raquel que ele era parente de seu pai, pois era filho de Rebeca. Ela correu e comunicou a seu pai. Tendo Labão ouvindo as novas de Jacó, filho de sua irmã, correu-lhe ao encontro, abraçou-o, beijou-o e levou-o para casa. E contou Jacó a Labão os acontecimentos de sua viagem. Disse-lhe Labão: de fato, és meu osso e minha carne. E Jacó, pelo espaço de um mês, permaneceu com ele. Muito bem, queridos. Agora o que nós temos aqui é o encontro de Jacó com Raquel. Um resumo deste bloco de texto. Jacó foi tomado, né, de grande emoção. O texto bíblico fala que ele chorou, né, nesse encontro com Raquel.
Eu fiquei imaginando o que se passaria na cabeça de Raquel, vendo aquele homem, né, indo ao seu encontro, dar um beijo no rosto, deu água ali, toda a diligência, água para suas ovelhas, e ele chora. Mas ele contou depois a história, né? E esta alegria espiritual foi resultado da fé em Deus, da fé de um Deus que não o abandonaria na viagem. Eu fico imaginando que Jacó foi tomado por uma emoção na providência divina. Não é assim que acontece conosco? Quando nós vemos a mão diligente do Senhor na história da nossa vida, o seu encontro com Raquel parece ter sido amor à primeira vista. Frustrado com os pastores ali preguiçosos, né? Ele mesmo removeu a tampa do poço para dar água ao rebanho de Labão. E ele teve toda essa diligência. Sabe, queridos, Jacó nem imaginava que permaneceria ali 21 anos. Ele não sabia, ele só estava indo, mas não sabia todo o desenrolar da história. O apóstolo Tiago nos fala, né? Antes de fazer qualquer coisa, está lá no capítulo 4, devias antes dizer, se o Senhor quiser, não só faremos isso, como faremos aquilo. Sabe, meus queridos, Jacó é um homem com uma missão. E não permite que a relutância dos pastores de lhe dar as informações que está procurando, né, que aquela relutância viesse a impedi-lo de tomar a iniciativa e ir até Labão. Essa mesma tenacidade que colocou Jacó em apuros. Só que agora a motivação é diferente. Queridos, agora esta motivação é para o bem. Jacó tem essa disponibilidade, né? Ele encontra o seu tio e isso cumpre o propósito pelo qual ele viajou. Vamos voltar um pouquinho, olha o capítulo 27, verso 43. Diz assim: Agora, pois, meu filho, ouve o que te digo, retira-te para a casa de Labão, meu irmão, em Harã. E aqui no capítulo 29, versículo 12, diz: Então contou Jacó a Raquel que ele era parente de seu pai, pois era filho de Rebeca, e ela correu e comunicou ao seu pai. Veja que a história não é um acaso, ela está sendo trabalhada, ela está sendo moldada. O Senhor está guiando e, por fim, cumpriu ali o propósito pelo qual ele chegara. Que bênção, que maravilha! Quando nós entregamos nas mãos de Deus os nossos planos. O coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa vem dos lábios do Senhor. Quais são os seus planos para essa semana? Amanhã é praticamente o último dia da semana, tem o sábado ainda. Você já orou dizendo, Senhor, no meio de tudo isso, nessa jornada que eu empreendo, que se cumpra a tua vontade. Eu não tente ficar fazendo do meu jeito, achando que o meu jeito é sempre o melhor. Jacó se pôs na estrada, a caminho, teve um encontro com o Senhor. O Senhor prometera para ele que estaria com ele ali. Ele creu no Senhor. E o resultado, ele chegou então na casa do tio Labão. E aí, queridos, nós temos aqui uma história de amor. Uma história de amor. Versículo 15 a 20. A Bíblia não é um livro de romances, mas ela tem histórias belíssimas de amor. Olha o verso 15 a 20. Depois disse Labão a Jacó: Acaso, por seres meu parente, irás servir-me de graça? Diz-me qual será o teu salário. Ora, Labão tinha duas filhas, Lia, a mais velha, e Raquel, a mais moça. Lia tinha os olhos baços, porém Raquel era formosa de porte e de semblante. Jacó amava Raquel e disse: 7 anos te servirei por tua filha mais moça, Raquel. Respondeu Labão: melhor é que eu ta dê uma vez de dá-la a outro homem. Fica, pois, comigo. Assim, por amor a Raquel, serviu Jacó 7 anos, e estes lhe pareceram como poucos dias, pelo muito que a amava. Sabe, queridos, quando eu leio o final do versículo 20, que expressão belíssima.
pelo muito que a amava. E aí, se a gente voltar de trás para frente, Jacó trabalhou por 7 anos, pelo muito que a amava. Jacó enfrentou muitas e muitas coisas, pelo muito que a amava. Bom, um breve resumo aqui do que está acontecendo nessa perícope aqui, nesse bloco de texto. Esta é uma das maiores histórias de amor de todas as épocas. Verdadeiramente, a instituição do namoro, do casamento, é uma das maiores bênçãos de Deus para o homem. Perceba a alegria de que Raquel trouxe para a vida de Jacó. Jacó agora coloca o seu coração ali na missão, com amor. Sabe, queridos, o que nós temos aqui, né? Talvez o que nós temos hoje em dia tão desvalorizado, o amor sendo tão banalizado, aqui é um amor puro, alguém que se encantou. E por mais que a história está sendo pintada, desenhada por Deus, o Senhor não colocou ali no coração de Jacó meramente dobrando a vontade dele. Jacó, poderíamos dizer, teve amor à primeira vista por Raquel. Quando nós encontramos Labão pela primeira vez, a história desse tio aqui, desse homem, o irmão de Rebeca, Labão, quando nós encontramos Labão pela primeira vez, nós observamos que Moisés insinuou, nós falamos disso em lições anteriores, ele insinuou o caráter ganancioso de Labão. Nós vimos isso quando tratamos ali, falando da sua irmã Rebeca, né? E Labão percebeu, né, as riquezas de Abraão ali, e ele todo então ficou encantado com tudo aquilo, e nós vimos então essa disposição do coração de Labão. Está lá no capítulo 24, os versos 29 a 31. Agora a passagem de hoje, esse texto que nós acabamos de ler, sugere a mesma disposição mercenária de Labão, mais uma vez aqui, embora ele seja forçado a pagar para Jacó, ele dá um preço diferente. O preço não seria monetário, seria dar a sua filha. Ele fala, melhor dar para um parente a minha filha do que dar para outra pessoa. Ao ouvir sobre o encontro de Raquel com Jacó, Labão corre para o encontro do seu sobrinho, da mesma forma que antes ele correu para abraçar o servo de Abraão. Dado o seu enfoque aqui na riqueza, na narrativa anterior, nós podemos sugerir, queridos, que a resposta alegre de Labão a Jacó é, pelo menos, parcialmente motivada pelo que o filho de Rebeca poderia fazer por ele. Talvez o cifrão brilhou ali nos olhos, dizendo, opa, ganhei um servo, ganhei alguém que vai servir na minha casa. E aí, queridos, Labão ouviu falar da força do jovem, ele removeu a tampa do poço sem a ajuda de ninguém e já espera então colocar o poder de Jacó para trabalhar por si mesmo. Sabe, é interessante que a proposta, a sua oferta de pagar ao sobrinho parece generosa. Nós vemos isso nesse texto que acabamos de ler. Mas nós suspeitamos das intenções de Labão porque ele reduz os laços familiares a uma empresa. Veja o verso 15. Depois disse Labão a Jacó, acaso por seres meu parente irá servir-me de graça? Veja que aqui ele mistura as coisas, Labão mais tarde vai explorar o trabalho de Jacó pela mão de Raquel em casamento. Portanto, aparentemente ele percebeu o desejo, a afeição do seu sobrinho por sua filha mais nova. O texto diz que ele a amava. E aí, queridos, naquela época, a família do noivo, só para a gente contextualizar um pouco, a família do noivo pagava a família da noiva para arranjar o noivado. E se Raquel for sua, Jacó não deve tirar de Labão, ele deve oferecer algo em troca, segundo a tradição da época. Assim, Jacó oferece 7 anos de serviço a Labão para casar com sua amada. Eu gostei da ideia, viu? Estou pensando, quando vou conhecer meus futuros genros,
ele talvez trabalhar 7 anos aí, não sei, vamos ver o que ele vai poder nos ajudar. Brincadeira, queridos. Culturas diferentes, épocas diferentes. E eu não sou Labão. Muito bem, vamos lá. E aí, queridos, então ele se oferece para trabalhar, a oferta de Jacó é generosa, seus 7 anos de trabalho valem, só para você ter uma ideia, 126 ciclos, quase 3 vezes mais do que o preço máximo de noivado de acordo com a lei mosaica. Está lá em Deuteronômio 22, verso 29. Então ele fez uma proposta irrecusável. Porque alguém poderia dizer, mas por tudo isso, de fato, ele assim estava disposto a fazer. Hoje, um homem não pode ser escravizado por uma esposa. Ninguém vai trabalhar, né, conforme eu brinquei agora, para o sogro para casar. Mas ainda vai fazer coisas grandiosas por uma mulher. Ou por um homem, mas na ordem aí, né, usando o texto bíblico aqui, no amor, ele vai trabalhar horas extras para comprar o anel do noivado, ele escreve poemas, ele compra flores, ele vai a lugares de onde ela gosta e ele não gosta, ele vai fazer um monte de coisas, e assim deve ser mesmo. Nós devemos tratar as nossas esposas com amor. Esta unidade que deve haver aqui. E queridos, eu me apego nesta palavra final do verso 20. Ele a amava. Porque ele a amava. É digno de nota. O amor está sendo banalizado nos nossos dias. As pessoas estão casando por conveniência. O que pode me dar? O amor está sendo deixado de lado. Jacó é um exemplo para nós hoje. Ah, mas ele trabalhar, desculpe a liberdade da expressão aqui, ele é trouxa, ele é bobo. Não, ele é alguém disponível a servir por amor à sua futura esposa. Você está disponível a servir por amor? Isso mesmo, servir por amor. Jacó está disponível a servir por amor a Raquel. Mas até aqui está tudo muito bonito, até aqui a história está caminhando cheia de flores, coraçõezinhos, alguns corações subiram aqui na nossa transmissão. Ah, pastor, que coisa mais bonitinha, né? Tá todo mundo aí olhando, coraçãozinho lá, Jacó, hashtag Jacó ama Raquel, eles vão se casar. Mas, queridos, nem tudo são flores. E eu acho que eu repeti aqui. Deixa eu só ver se eu mudei. Eu coloquei 2 vezes aqui. Semeando e colhendo. Bom, há uma mudança na cena aqui. Até agora, no versículo 20, o que nós temos é uma história belíssima da providência divina e também do encontro de Jacó com Raquel. Mas agora, alguém poderia neste momento perguntar, mas vai ficar tudo impune? Uma das coisas que nós precisamos nos lembrar, meus irmãos, é que aquilo que semeamos, nós colhemos. E apesar de o Senhor fazer uma promessa a Jacó, apesar do Senhor estar com Jacó, guiando os seus passos, ele iria colher o fruto amargo das consequências do seu engano, da sua vida. A Fabiana falou, lá vem o mas. E de fato, esse mas é complicado. Vamos ler o verso 21 a 30. Disse Jacó a Labão, dar-me minha mulher, pois já venceu o prazo para que me case com ela. Reuniu, pois, Labão todos os homens do lugar e deu um banquete. À noite, conduziu a Lia, sua filha, e a entregou a Jacó, e coabitaram. Para a serva de Lia, sua filha, deu Labão Zilpa, sua serva. Ao amanhecer, viu que era Lia. Por isso disse Jacó a Labão, e é isso que me fizeste? Não te servi eu por amor a Raquel? Por que, pois, me enganaste? Respondeu Labão, não se faz assim em nossa terra. Dá-se a mais nova antes da primogênita. Decorrida a semana desta, dar-te-emos também a outra, pelo trabalho de mais 7 anos, que ainda me servirás. Concordou Jacó, e se passou a semana
desta. Então Labão lhe deu por mulher Raquel, sua filha. Para a serva de Raquel, sua filha, deu Labão a sua serva Bila, e coabitaram. Mas Jacó amava mais a Raquel do que a Lia, e continuou servindo a Labão por outros 7 anos. Meus queridos, até aqui parece que a história do passado de Jacó ficou para trás, o enganador corrigiu sua vida, parece que ele não vinha à tona tudo o que ele tinha feito. Aparentemente, Jacó nunca havia refletido a respeito de sua má conduta para com seu irmão Esaú e Isaque. Deus, entretanto, não deixa passar em branco os pecados e fraquezas dos seus filhos. Uma coisa, queridos, é ser perdoado por Deus. Outra coisa é as consequências dos nossos atos. Aquilo que semeamos, também colhemos. E aqui, queridos, o usurpador aprende o que é ser vítima da fraude. Deus estava castigando e mostrando a ele o mal do seu próprio pecado. Poderíamos dizer que Jacó estava aqui experimentando do próprio veneno. Se você for para Hebreus capítulo 12, vamos abrir lá, se você tiver uma Bíblia aí, Hebreus 12. Deixa eu só destacar, é do verso 3 a 11, mas nós não vamos ler todo o texto para não delongar muito tempo. Hebreus capítulo 12. O versículo 11 diz assim. Espera aí, deixa eu só ver Versículo 11. Toda disciplina com efeito no momento não parece ser motivo de alegria, mas de tristeza. Ao depois, entretanto, produz fruto pacífico aos que têm sido por ela exercitados, fruto de justiça. É muito interessante, queridos, depois você pode ler dos versos 3 a 11, né? Onde vê que o Senhor ele não faz vistas grossas, né? Deixando impunes os pecados no sentido de não colhermos os frutos disso. Mas o texto que lemos, e é importante olhar para a vida de Jacó dessa maneira, perceber que Deus estava trabalhando na vida do seu servo, e disciplinando o seu servo, e moldando a ele. Sabe, queridos, não podemos experimentar as bênçãos de Deus em nossa vida enquanto mantivermos pecados não confessados. Não podemos desfrutar do que Deus tem para as nossas vidas enquanto estivermos levando a vida de qualquer maneira. Deus não se esquece dos nossos pecados. Labão demonstra ser um homem fraudulento, cheio de artifícios, mesmo que a desculpa do versículo 26 fosse verdadeiro, verso 26, só para lembrar os irmãos, ele diz, né? Não fazemos isso assim na nossa terra, dá a mais nova primeiro. E aí, queridos, embora fosse verdadeira, um homem honesto teria avisado Jacó quando o contrato original foi feito. O comportamento de Labão revela o seu caráter ganancioso, o caráter esse que não se importava com o sentimento dos seus filhos, das suas filhas. Tudo o que importava a Labão era os valiosos serviços de Jacó. Se você avançar um pouquinho, capítulo 31, o verso 14 e 15 de Gênesis 31 diz assim: Então responderam Jacó e Lia e lhe disseram: Há ainda para nós parte da herança na casa de nosso pai? Não nos considera ele como estrangeiras, pois nos vendeu e consumiu tudo o que nos era devido. Olha o sentimento dessas filhas. Quando a gente começa a olhar essa narrativa e juntando os fatos, isso não ocorreu facilmente ao coração delas. Veja que elas usam a expressão, ele nos vendeu. Sabe, queridos, o restante da história continua a revelar o seu triste caráter. Se você vai para o verso 41 do capítulo 31, você percebe isso. Verso 41, 20 anos permaneci em tua casa, 14 anos te servi por tuas filhas e 6 anos por teu rebanho.
10 vezes me mudaste o salário. Deve ter que conviver com um homem desse tipo, deve ter impressionado profundamente Jacó a respeito do mal de enganar uma outra pessoa, de fraudar uma outra pessoa. É interessante que um comentarista, ele diz aqui que há uma justiça poética nesse evento. A justiça poética é, num jogo de palavras, o enganador foi enganado. Né? E aqui, queridos, nós vimos nessa história, após 7 anos de serviço, Labão deu uma festa para celebrar o casamento da sua filha. Geralmente as cerimônias de casamento naquela cultura incluíam desfiles de ida e volta para a casa da noiva, os cortejos, uma grande refeição regada de muita bebida. E a continuação da festa, depois de muitos e muitos dias, era consumada, né? Ali onde o noivo e a noiva então coabitavam. Tinha uma relação íntima. E a noiva foi velada, né? Ela era velada durante o casamento. Ali ele não poderia ver a sua face, e assim Labão foi capaz de substituir Lia no lugar de Raquel, especialmente porque o vinho provavelmente era consumido durante as festividades e ele estava ali talvez sem perceber nada. E sabe, queridos, eu nem estou aqui tratando da beleza externa. A gente vai falar um pouquinho disso daqui a pouco. Mas o certo é o caráter. E nós vemos isso acontecendo aqui, queridos. E o enganador foi enganado. Jacó então vai se queixar. Ele vai reclamar. Jacó foi enganosamente... Labão enganou a Jacó, substituiu, né? E aí, e não sei se você consegue perceber a cena, ele muda a ordem, ele pega a filha mais velha e ele introduz ali na núpcia o que seria a filha mais nova. Ele inverte uma ordem de engano que o Senhor tinha feito lá, ou pelo menos autorizado aquilo a acontecer. O filho mais novo enganando o irmão mais velho, e aqui a irmã mais velha, então, ela se deita aqui, e o que nos chama a atenção é que Jacó ele vai se queixar do seu tratamento, né? Mas Deus usou com justiça a traição de Labão para ensinar a Jacó, ao patriarca, uma lição importante sobre a maneira correta de cumprir suas promessas. E como é como se o Senhor dissesse a Jacó: sim, eu te escolhi, eu estou usando soberanamente as tuas transgressões para os meus propósitos, mas eu não aprovo a maneira como você viveu e agora devo discipliná-lo por isso. Jacó então vai ter que trabalhar mais 7 anos por amor a Raquel. Ele poderia ter virado as costas para o seu tio. Ele poderia ter deixado aquela jovem Raquel para trás. Ao invés disso, ele trabalha. Ele acata a proposta do seu sogro Labão. Sabe, queridos, Gálatas capítulo 6, versículos 6 a 10, nos dá um princípio importante para viver a vida diante da face de Deus não se zomba. O apóstolo Paulo diz no versículo 7 de Gálatas 6, porque tudo aquilo que o homem semear, isso também ceifará. E quando nós olhamos para a vida desse servo, ele está ceifando aquilo que ele plantou. E não tem como, queridos, não pensar em tudo que vemos ao nosso redor, tudo aquilo que os homens têm feito. E acham que no obscuro ninguém verá, virá à tona. É aquilo que plantamos, nós colhemos. Bom, algumas pessoas podem estar se perguntando como pode Jacó confundir Lia com Raquel. Certamente elas eram de estatura similar. Certamente a noiva lhe foi entregue envolvida num véu. Certamente ele estava sob a escuridão da noite. Ele não poderia reconhecer a diferença. Talvez os olhos, porque é destacado os olhos de Lia, não ficassem em evidência aqui na escuridão. Talvez depois de muito vinho,
O certo é que, evidentemente, fica claro que Lia cooperou com o esquema do seu pai. Nós não temos o relato que Lia relutou. Ela provavelmente tinha um amor secreto por Jacó, não sabemos. Ao ponto de que aceitou tranquilamente, talvez temesse nunca se casar, porque o texto fala sobre Lia. E aí, continuando aqui, queridos, nós vemos a família de Jacó, caminhando para o fim do nosso estudo. A família de Jacó. Jacó se tornou um polígamo contra a sua vontade. Ele não entrou na casa de Labão querendo as duas filhas. Aqui podemos ver a tristeza causada pela poligamia. A história é repleta de inveja, tristeza, favoritismo, desapontamentos e artimanhas. Infelizmente, o problema acaba atingindo até a vida dos filhos. Vamos ler aqui os versos 31 até o 35. Vendo o Senhor que Lia era desprezada pela fecunda, ao passo que Raquel era estéril. Concebeu, pois, Lia e deu à luz um filho, a quem chamou Ruben, pois disse: O Senhor atendeu a minha aflição, por isso agora me amará meu marido. Percebe? Ela estava lutando pelo amor de Jacó. Concebeu outra vez e deu à luz um filho, e disse: Soube o Senhor que eu era preterida, e me deu mais este. Chamou, pois, Simeão. Outra vez concebeu Lia, e deu à luz um filho, e disse: Agora, desta vez, se unirá mais a mim o meu marido, porque lhe dei à luz 3 filhos, por isso lhe chamou Levi. E de novo concebeu, e deu à luz um filho. Então disse: Esta vez louvarei o Senhor, e por isso lhe chamou Judá, e cessou de dar à luz. Sabe, queridos, o que nós vemos aqui é Lia tentando agradar o seu marido com filhos. É interessante que ao lermos a história dos antepassados na fé, não podemos deixar de sentir certa comoção e até mesmo pena de Lia. Veja que o texto narra para nós dizendo que ela era desprezada. A primeira esposa de Jacó, o início, a que gera filhos, era tratada com desprezo. O texto, lá no versículo 17, diz assim que Lia tinha os olhos baços. Numa outra versão, ela tinha os olhos fracos. Provavelmente significando que não tinha brilhos, ou o brilho tão valorizado naquela cultura. Alguns sugerem que ela era vesga, ou que tinha um problema nos olhos. O certo é, queridos, que em qualquer caso, está claro que não é tão fisicamente atrativa, ou atraente, quanto a sua irmã. O seu próprio pai usa como um peão para conseguir mais anos de serviço. Sabe, eu não quero aqui impor no texto um tipo de sentimento que talvez o texto não queira sugerir. Mas, meus irmãos, que tristeza a história de Lia. Que coisa terrível. Né? Usar a filha na própria cerimônia do casamento como uma moeda de troca, como uma ação de astúcia. Em suas indignidades foi se agravando cada vez mais, aonde a irmã bonita era o centro das atenções. Veja que o texto bíblico faz esse destaque, né? No versículo 17 ele diz assim: porém Raquel era formosa de porte e de semblante. Essa expressão formosa de posse e semblante é como se dissesse o seguinte: ela era atraente. Isso mexeu com Jacó. Sabe, queridos, a irmã talvez era o centro das atenções. A falta de amor de Jacó por Lia é ainda mais clara na passagem, né? Quando nós lemos, ela era desprezada. O termo original não é tratar de qualquer jeito, é ser odiada. Olha que coisa!
A palavra aqui, que algumas versões traduzem como menos amada, desprezada, pode possivelmente ser traduzida como Lia era odiada. Talvez Jacó detestasse Lia porque ela foi fruto de engano. No entanto, o Senhor amava Lia. Pastor, mas como que você pode dizer isso? Veja que o texto bíblico diz: vendo o Senhor que Lia era desprezada. Sabe, queridos, o que nós vemos aqui é que o Senhor amava aquela que era desprezada. Isso me faz lembrar que Deus ama uma igreja que é desprezada. E que naturalmente vêm os filhos nesta igreja e as descendências não naturais, mas os gentios. Sabe, queridos, um verbo que as Escrituras costumam usar antes de Deus agir em nomes dos oprimidos é este: Deus viu. E o Senhor viu a sua serva. Lembra lá, viu a Lia? Lembra a serva de Sara, Agar? Deus viu a serva ali que estava sofrendo. Lá em Êxodo capítulo 2, verso 25, Deus viu a aflição do seu povo. E agora aqui Deus viu que Lia era desprezada. Um detalhe, Deus tem um plano na história de Lia. E a Paula deixou aqui uma pergunta, deixou para louvar o Senhor por último? Pois é, Ana Paula, quando eu estava lendo esse texto, eu tive essa mesma impressão. Só que aqui eu vejo um desenvolvimento no texto. E eu queria te levar a pensar nisso. No primeiro filho, olha aí na sua Bíblia, diz o texto: concebeu Lia, o Senhor, e ela disse: o Senhor atendeu minha aflição. Agora me amará meu marido. Depois diz: concebeu outra vez e disse: soube o Senhor que era preterida e me deu mais este. Ou seja, ela engana seu coração, ela quer agradar o marido, depois ela se volta para o seu coração dizendo: eu era preterida, eu tinha certeza disso. Mas o texto continua. Outra vez concebeu Lia e deu à luz um filho. Olha a construção do texto, lá no versículo 34. Agora, dessa vez, se unirá mais ainda meu marido, porque lhe dei à luz três filhos, por isso lhe chamou Levi. Até aí, o foco de Lia era agradar a Jacó, atrair a atenção de Jacó, alimentar o seu coração na certeza de que era preterida. Mas então o versículo 31 diz: de novo concebeu e deu à luz um filho. Então disse: esta vez louvarei o Senhor. Por isso lhe chamou de Judá. Judá. E da tribo de Judá, tempos depois, vem o Messias, Salvador, que é Cristo Senhor. Não para agradar a homens, mas é o plano de Deus que vê a aflição do seu povo e age em socorro do seu povo. O que parece ser uma história bonita de amor, de desprezo, de engano, na verdade é a divina providência do Senhor. Terminando aqui, caminhando para o fim, queridos, nós vemos que há todo um processo aqui acontecendo, um problema de foco, de erro. Lia não era amada, mas era fértil. Nós não podemos imaginar como uma mulher se sentia privilegiada de gerar filhos, mas esses filhos não podem ser usados como um objeto de favores, como Labão fez com suas filhas. Sabe, o que nós vemos aqui é que Raquel, apesar de ser linda, atraente, amada, ela era estéril. Nós vamos ver isso nas próximas lições. E isso a amargurava muito. Diz o capítulo 30, versículo 1. Nós sabemos muito pouco a respeito das cargas uns dos outros, aquilo que as pessoas carregam. Mas uma coisa é certa, Deus está no controle de tudo. Ainda, queridos, embora o mal
embora a confusão dos negócios dos homens possam parecer ou aparecer, embora a providência seja carrancuda, difícil de solver, Deus está cuidando de todas as coisas. O cenário aqui é de ganância, o cenário aqui é de inveja, é de competição, mas as tribos são trazidas à existência. As 12 tribos que Jacó mal imaginaria que viriam da sua descendência. Isso não justifica, queridos, a depravação humana, mas ilustra a soberania de Deus na história do homem. Eu concluo, queridos, nesta noite, queria que você pensasse muito sobre isso. Que venhamos a nos alegrar pelo fato de que, acima da confusão deste mundo, reina um Deus soberano e santo. Meu Deus, está tudo virado de pernas para o ar. É coronavírus de um lado, é problema do outro. Meu Deus, como será? Parece que Deus não está presente. Uma narrativa tão, entre aspas, simples como essa, tem muito a nos ensinar. Que há um Deus que usa e faz segundo a sua vontade, segundo o seu querer. Essa foi a palavra do Senhor para as nossas vidas nesta noite. Eu espero que o Senhor aplique essas verdades ao seu coração aflito, um coração inquieto, um coração que se turba diante de tantas inquietações, de tantas coisas. Como vai ser o futuro da minha família? O que vai ser de nós? Nós não sabemos que o Senhor tem preparado na história da nossa vida, mas uma coisa é certa: que Deus tem para a vida dos seus filhos é sempre o melhor. Vamos orar? Senhor Deus, obrigado por essa linda história. Mais do que uma história de amor, mais do que uma tragédia em meio aos enganos, astúcias do homem. Essa é uma história de um Deus que controla toda a história, de um Deus que faz segundo a sua vontade. Obrigado, Deus, por essa noite. Eu tenho certeza que aqueles que estiveram aqui, que estão aqui porque o Senhor quis que esses teus filhos ouvissem. Que o Senhor não perdeu o controle. Que o Senhor continua soberanamente reinando, guiando a nossa história. E ainda que os nossos olhos não vejam, pela fé cremos na providência divina a guiar os nossos passos. Nós oramos a Ti, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Muito bem, meus amados, no próximo domingo, às 8 horas da manhã, no nosso estudo aqui na nossa página no Facebook, na Escola Dominical, nós vamos estudar um pouco mais sobre a soberania de Deus e a sua providência. Não basta apenas dizer eu creio, mas é entender como o Senhor age na história da nossa vida. E eu quero te convidar para participar conosco. Ainda alguns outros avisos. Na mensagem no domingo à noite, 2 tribunais, uma sentença. Nós vamos falar sobre essa temática no próximo domingo, às 18 horas, aqui na transmissão, aqui na nossa fanpage, falando um pouco mais aí da Palavra de Deus, na nossa série expositiva do Evangelho de João, com esse tema sugerido, 2 tribunais, uma sentença. Então, quero convidá-los a participarem conosco. E vamos iniciar nesse próximo sábado, e amanhã eu vou formar o grupo aí, a nossa classe para novos membros, classe de catecúmenos. Vai funcionar aos sábados, das 4 horas da tarde às 5h30, pela ferramenta, saiu aqui, pela ferramenta Google Meet, onde nós podemos passar vídeos, slides, compartilhar juntos através da câmera do celular ou do computador. E eu quero convidar você a participar conosco, que ainda não é membro da Igreja Presbiteriana de Jaboticabal, tem só frequentado. Alguns irmãos já deram o nome, e eu vou anotar aqui direitinho. Mas se você já é membro e quer participar
você pode também participar para aprofundar um pouco mais seus conhecimentos. Mas precisa me dar o nome para que eu tenha o meu controle aí direitinho, tá bom? E se você é de outra cidade, pode participar? Pode participar, é para todos, né? Eu só quero participar para conhecer mais, ou mesmo você quer se tornar membro de uma outra igreja presbiteriana da sua cidade, a gente pode intermediar todo esse processo aí, tá bom? O que eu quero aqui é servir aos irmãos. Tá subindo um monte de coraçãozinho aqui, que não sou eu que estou apertando. Vocês podem ver que eu estou aqui segurando, mas tá subindo os corações. É sinal que eu já estou terminando aqui, né? Enquanto tá coraçãozinho, tá tudo muito bem. Eu estou começando a descobrir que tem vida própria esse negócio aqui. Queridos, que Deus nos abençoe, que o Senhor derrame da sua graça sobre nós nesta noite, que possamos juntos aí servir mais e mais o Senhor com alegria. E se você perder a noite de sono, se você está preocupado, lembre-se, Deus tem o controle da história da sua vida. Ele tem o melhor para você. Ele é esse Deus todo-poderoso que tem cuidado de nós. Deus te abençoe, tenha uma excelente noite. Agora pode subir um monte de coraçãozinho, de joinha, pode escrever nos comentários, né? Que Deus abençoe vocês e fiquem com Deus. Né? Queria pedir também para os irmãos aí da IPJ que estão lá no grupo do WhatsApp, dá um feedback lá, cobra os irmãos que não estão participando, né? Há um número inexpressivo dos membros da nossa igreja nas nossas transmissões. Ai, pastor, mas você fica bravo, você só fica falando isso, tem tanta gente de fora. Fico muito feliz com todos que estão participando conosco, mas eu sou pastor da Igreja Presbiteriana de Jaboticabal e tenho que puxar a orelha mesmo. Cadê esses membros da igreja? O que estão fazendo? Assistindo televisão, sofrendo aí com esse noticiário que muitas vezes é moldado? É triste ver isso. Então me ajude. Quero pedir que você faça isso, com toda a autorização. Lá no grupo, irmãos, por que vocês não participaram? Tá vendo? Vocês não aprenderam mais sobre Rebeca e Lia, ou Raquel e Lia. Faça isso. Né? Me ajude aí a puxar os irmãos de volta, né? Já que não estamos ainda presencial, temos a tecnologia e pretendemos manter essa tecnologia mesmo presencial, porque é uma ferramenta importante para aqueles que estão adoentados, para aqueles que não podem presencialmente participar quando na ocasião oportuna. Tá bom? Chega. Eu acho que é só isso. Deus abençoe. Tenha uma excelente noite, um excelente restante de semana. Fiquem com Deus, meus irmãos. Tchau, tchau.